Vamos fazer a nossa bagunça virar arte? Vamos, já que arte é tudo que eu quiser, então vamos pintar arte. Bora lá! Escolhi esse risco dessa rosa, mas você pode escolher o risco que você achar bonito, que você gostar. São vários riscos que você encontra na própria internet. E aí nós vamos precisar do tecido, que é o pano que vocês já conhecem, e nós vamos precisar também de um carbono para tecido. Daqui tá velhinho, mas ainda dá para usar, então vamos usar. E aí nós vamos passar o risco para o tecido. Só que é bom o tecido estar bem esticadinho. E é isso que eu vou explicar para vocês no percurso, tá? Agora que aqui já tá seco, é um sequinho, mas ó, dá para sentir, né? Tá vendo? Porque ela é uma cola permanente. Aqui na bandejinha, eu vou colocar um saquinho plástico, sabe? Aquelas sacolinhas que vem, corta um plastiquinho, coloca. Porque eu gosto de colocar as tintas aqui, depois eu tiro, jogo, coloco um saquinho novo, né? Se eu não for pintar tudo no mesmo instante. E aqui, você pode colocar o tecido, só para vocês verem, ó. Aí ele estica bem, você consegue fazer ele ficar bem retinho. E aí, quando você acabar de pintar, você tira. No caso aqui, como eu falei, né, eu vou usar a prancheta, porque o desenho é... A prancheta é maior, e eu tenho bastante prancheta também. Eu já passei o risco, né, eu já mostrei pra vocês, é só colocar na forma que vocês querem e contornar com a caneta. Eu já passei o risco aqui no tecido do jeito que eu quero. Ah, mas você colocou muito pra cá. Não, vamos ver depois o efeito se vai ficar bom ou não, né? E aí eu quero que vocês dão uma olhadinha, acho que dá pra ver bem, né? Sempre observando bem os movimentos, as pétalas da rosa, e também olhar assim, luz e sombra. A gente vai ter que prestar atenção muito em luz e sombra. Às vezes as pessoas falam, não entendo o que é luz e o que é sombra na hora de pintar, e eu fico pensando, né? Quando eu tô explicando para os alunos, eu sempre, na sala de aula, eu sempre falo para eles, né? A luz, quando você tem o sol que bate, né? Onde ele bate mais forte, ele faz a claridade. Aonde vai ficando nos cantinhos, ele faz a sombra. Eu tô falando e tá aparecendo a sombra aqui no tecido da minha mão, né? Então, assim, os cantinhos sempre tem a sombra, porque quando um tá perto do outro, o que tá em cima faz sombra no de baixo. Eu não sei se dá pra perceber direito. Vamos ver. Ó, pode olhar a ponta do dedo, o dedo fica um pouquinho mais escuro, porque essa parte aqui, a placa tá em cima. Mas a gente vai fazendo e a gente vai descobrindo junto como deixar luz e sombra. Então, pra pintar, eu vou começar com uma cor, e aí a gente vai dando sombreado depois, né, na sequência. Vamos lá. Eu comecei aqui com amarelo, depois eu fui para o verde. O verde... Nossa, abacate. Depois eu vou usar o verde grama e o verde bandeira, e também o branco, o amarelo ouro. Então eu começo com a cor clara e venho vindo com a cor mais escura. Por quê? Porque eu quero que a luz bata desse lado aqui pra cá. Então, esse lado aqui, ele é mais escuro, porque a luz tá batendo. Aí eu venho com um pouquinho de branco e venho clareando um pouquinho mais esse lado aqui, misturando mais as tintas, para fazer com que a folha não fique uma cor só, né? E nisso que eu falei, vocês podem fazer o teste
no paninho, para vocês verem as cores que você tem, né? Se vai ficar. Eu falei essas cores, mas você é o artista. Você decide que cor você vai colocar, né? O importante é você saber que você precisa respeitar a luz e a sombra da sua obra de arte. E como eu falei, eu tô com esse pincel, mas isso não quer dizer que depois eu não vou mudar de pincel. Como essa pétala da flor está em cima dessa folha, então ela faz um pequeno sombreado aqui nesse canto. Então esse cantinho aqui, ele acaba ficando um pouquinho mais escurinho por causa do sombreado que ela faz. É uma sombra, é igual quando você tá andando na rua que você vê uma árvore, aí você tá muito sol, você sai correndo pra árvore, debaixo da árvore, porque ali você não vai sentir tanto o calor, tanto o sol na sua cara, no seu corpo. É a mesma coisa. A sombra tá fazendo um efeitinho. A pétala tá fazendo um efeitinho de sombra em cima. Depois a gente vem arrumando com um pincel mais fino para ficar legal. E aí nós temos uma folhinha. Vamos para outra. Às vezes molha um pouquinho, porque às vezes a tinta fica um pouco seca. E aí você precisa molhar só um pouquinho, não muito, para não encharcar o tecido. E aí vamos para a segunda pétala, para a segunda folha, né? Ó. Segunda folha. Então colocamos o amarelo ouro, porque o sol tá batendo deste lado daqui para lá. E aí vamos para o verde abacate, misturando as cores, não ficar uma linha reta, tá? Ela faz um sombreado em cima. O verde grama. E aí ela vai escurecendo. Para as mulheres é fácil porque elas sabem bolear para fazer o sombreado nos olhos. Os homens já não fazem isso, né? Já sofrem um pouquinho mais. Mas as mulheres vão longe com o sombreado. Então é o mesmo efeito do sombreado. Boleando para fazer um efeito. E aí vem com um pouquinho de branco e começa a clarear um pouquinho aqui. Não vai ficar tão amarelo. Pode limpar o pincel se quiser um outro efeito. O cachorro da vizinha resolveu cantar agora, mas tudo bem. Depois a gente vai vir retocando, tá bom? E aí, vocês que estão pintando junto comigo, já vai treinando aí. Dá uma pausa, treina. E aqui, vamos deixar uma cor misturadinha. Ó. Lembrando que essa pétala tá em cima dessa folha, ela faz uma sombra, então aqui no cantinho ela fica um pouquinho mais escura, mas é só no cantinho, para dar um efeito de profundidade também. Agora eu vou usar um pincel chato, que eu não tenho o número dele aqui, AC549, mas eu não lembro nem a marca, mas também não é obrigatório.
é questão de vocês quiserem, se quiserem, né? Só pra ir acertando um pouquinho aqui os lados, olhando pra fazer um efeito. Acabamento a gente vai fazer depois. E aí, vamos que vamos, né? Vamos ver depois no final se vai ficar bom ou não. Parece no momento que não, mas depois a gente vai ver as diferenças. Para ficar um pouco mais fácil para quem tá iniciando, eu vou bolear, vou passar na rosa inteira de uma cor e depois a gente vem trabalhando o sombreado nela. Ai, ai. A cor que eu vou usar agora é vermelho Natal, né? Vermelho Natal. E eu vou usar esse pincel Pituá 803, né? O que a gente vai fazer? Umedece ele um pouquinho, tira o excesso na bandejinha. Aí vamos pegar a tinta, diluir um pouquinho nele. E a gente vai começar a passar todinho na rosa. Depois a gente vai trabalhar as cores, a luminosidade na rosa, tá? Pra ficar toda, pra ficar mais fácil. A gente vai fazer esse processo. Não quer dizer que outra vez que eu vou pintar, que vai ser esse processo. Dessa vez eu tô fazendo pra ficar mais fácil. Eu acho que pra ficar mais fácil. Depende muito da pessoa, né? Então, vamos espalhar a tinta. E a gente consegue ver os riscos ainda onde a gente tem que trabalhar. Porque o carbono tá ali. Eu passei todo vermelho na rosa. Eu quero mostrar pra vocês aonde tá a falta de atenção. Na hora que eu comecei a falar com vocês, eu me empolguei e não tirei o excesso de água do pincel. Então aqui nessa parte acabou escorrendo. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó, acabou escorrendo aqui. Tudo bem, não foi muito, a gente vai conseguir arrumar. Mas a gente sempre tem que tomar cuidado com isso, não deixar o pincel com excesso, para não estragar o nosso trabalho, a nossa arte ficar bonita. Só que assim, é normal na arte sempre haver o imprevisto, então não se desespere, né? Tudo dá um jeito. Agora eu quero ver os lugares que tem as sombras, que é os lugares que são mais perto, uma pétala acima da outra. E aí eu vou começar a trabalhar com vermelho carmim. Lembra, eu tava usando o vermelho Natal e agora eu peguei o vermelho carmim. Então, às vezes a gente vai intercalar um pouquinho de um pouquinho do outro para dar um efeito, né? Tirando o excesso, pode tirar até na bandejinha mesmo, o excesso da água. E aí vem trabalhando. Aqui eu tenho uma pétala em cima da outra. Talvez vocês não vão ver direitinho. Talvez esse vermelho também não dê o efeito que eu quero, mas se não der, a gente vai achar outra tonalidade que dê um efeito que eu goste. E aí aqui no cantinho, ela vai ficar um pouquinho mais escura. Puxando de dentro para fora. Põe no cantinho do risco e puxa de dentro para fora. Para dar uma mesclada na folha. Parece que não é muita coisa, mas a hora que vir o branco, a gente vê a diferença. E aí vem de dentro para fora. E aqui nós temos outra pétala. E aí nós vamos vir de novo também de dentro para fora
para dar um efeito de luz e sombra. Então, aqui é a nossa sombra, onde a pétala que tá em cima tá fazendo sombra na que tá embaixo. Não é uma linha reta, como eu disse, faz de conta que tá passando uma sombra e tá esfumando, né? Ó. E assim a gente vai na nossa rosa toda, olhando qual parte tá embaixo, qual parte está em cima, e vamos tentando descobrir como fazer o nosso efeito de sombra. Às vezes, como o risco tá molhado da tinta e a gente fica um pouquinho perdido, né? Perdida, o que a gente faz? Dá uma olhada no risco. É bom até ter ele na frente, porque aí você vai conseguindo tirar suas dúvidas se ali tem um risco, se não tem. Vou deixar ele aqui de pezinho, ó, que aí eu consigo dar uma olhada para ver se eu tô indo bem ou não. Né? Essa pétala aqui, agora nós temos essa pétala aqui, ela tá embaixo dessa, então aqui ela começa também a ficar um pouquinho mais escura. Sempre puxando de dentro para fora. O que que é de dentro para fora? Encosta aqui aonde tá o risco e vai puxando de dentro para fora. E aí nós conseguimos fazer um efeito bem legalzinho. Talvez na filmagem vocês não estejam vendo tão bem, né? Mas eu tô vendo bem. E eu tô gostando do resultado. E é esse o processo. A gente vai continuando, sempre vendo de dentro para fora, aonde tem sombra, né? Essa pétala aqui, ela tem uma sombra aqui, porque a outra também faz uma sombra nela. E aí a gente vai vendo aonde tem a sombra. E depois a gente vai vir com branco fazendo a luz. Então, para vocês não confundirem, eu vou mostrar só um pouquinho para vocês. Agora aqui, essa parte aqui, ela tem uma luz. Então, a gente vem puxando uma luzinha nela. É para ficar um risco? Não. A gente não fez de dentro para fora? Então, agora a gente faz um pouquinho de fora para dentro, para dar uma diferença na pétala. Ela não precisa ficar totalmente esbranquiçada, mas ela tem que ficar mais clara aonde o sol, a luz está batendo. Qualquer coisa também, depois vocês retocam com a outra tonalidade até ficar a tonalidade certa que vocês querem que fique a rosa de vocês. Eu só posso fazer vermelha? Não, eu posso fazer a cor que eu quiser. Vermelha foi a cor que eu escolhi, mas pode ser roxa, pode ser amarela, né? Meus alunos na escola às vezes pintam de preto e eu tento questionar com eles por que preto e eles falam que é a cor que eles quiserem, né? Aí eu falo, então é artificial essa rosa, não é natural, né? E aí nós vamos vindo clareando. E aí, vão tentando aí, depois me falam como que tá sendo para vocês fazerem arte. Colocando as sombras e a luz e tentando dar vida para essa rosa. Será que nós vamos conseguir dar vida para ela?
Bem, vamos continuar com a nossa rosinha. Aqui eu tenho uma cor que eu vou deixar um pouquinho mais escuras nas sombras, que é o vinho. Nem lembro se eu já tinha falado isso, né? Mas vamos lá. Um pouquinho de vinho aqui. Caiu demais. Isso para não ir pegar uma pazinha, né? Vou fazer com o pincel 14110, né? Que a cerda dele é mais arredondada, mas você pode fazer com o próprio pincel que você tiver, você pode acertar, né? Umedeci. Vamos lá ver. Só nas partes mais escuras, onde faz a sombra. Bem de levezinho, para não manchar. Aí quando você for pegando a prática, aí você vai já espalhando conforme você vai desenvolvendo, né? É o primeiro, então vamos devagarzinho, sem pressa, para dar a profundidade. Então vou passar aqui. Onde tá a sombra. Você pode ir clareando para não ficar manchado, né? Vai boleando, vai espalhando. Já tá dando para ver, né? Sombreado. E aí vamos trabalhando. Você pode pegar outra cor que você estava usando para ir mesclando também, tá? Já tá dando para ver a diferença? Então, onde tá a pétala, ela tá fazendo sombra na pétala que tá embaixo. Então, aonde ela faz a sombra, ela fica um pouquinho mais escura. Desculpa aí, pessoal. E a gente consegue começar a ver o sombreado das folhas, das pétalas. O que vocês estão achando? Com pincel praticamente sem tinta, só dando uma esfumaçada para dar umas tonalidades. Depois a gente vem retocando, né? E aí vamos continuar. Essa pétala aqui tá embaixo, então se essa daqui tá em cima, essa daqui tá embaixo. No cantinho, essa de cima tá fazendo uma sombrinha. E aí ela fica um pouquinho mais escurinha só aonde ela tá pegando a sombra da de cima. Parece que é difícil, mas não é. E outra, nós estamos aprendendo, né? Tudo é um exercício. Então, se não deu certo na primeira, tenta a segunda, tenta a terceira. É igual
andar. Toda criança não sabe andar, anda, cai. E no fim, sai correndo que os pais não aguentam nem chegar perto. Não consegue nem chegar perto para alcançar. Né? Outra coisa também é assim, tirar a carta de motorista. Parece tão difícil, né? Mas chega na hora a gente erra, depois vai de novo, acerta e aí vai indo. Vocês viram como já tá dando um efeito aqui? Já consegue ver melhor as pétalas, né? A separação das pétalas. E aí vamos continuar fazendo esse efeito de sombreado, né? Não vamos desistir. Um pouquinho de branco naquelas partes que já estavam mais claras, que a tinta ficou seca, né? Então vamos dar uma melhoradinha aqui, só para clarear um pouquinho as pontas. Misturar um pouquinho de branco com carmim para dar um efeito bem legal. Mas vamos que vamos. O importante é não desistir. Fiz muito branco aqui. Vamos corrigir esse erro. Eu não queria tão muito branco. Aí, ó. Vem com a cor um pouquinho mais escura que você consegue arrumar do jeito que você quer. Só ter cuidado, né? E a gente consegue chegar onde a gente quer. Vamos voltar pro branquinho. Vamos trabalhando ele, esfumando. Onde bate o sol é mais claro. Onde tá a sombra, mais escuro. E aí a gente vai trabalhando. Esse que é meio difícil, quando a gente sabe que tá todo mundo olhando, a gente fica meio apreensivo. Mas tá saindo, né? Vamos lá. Aqui um pouquinho de branco também. E aí vocês vão vendo aonde tá fazendo, onde tá batendo a luz e vai trabalhando. Vai trabalhando, bate a luz, bate a sombra, até ficar na cor que você acha que ficou legal. Ah, mas eu vi uma que não era assim. Cada um tem sua técnica, seu jeito de ver. Então, vai por você, pelo que você acha que tá bonito, tá bom? Não esquenta que os outros vão falar, ficou feio, ficou bonito, ficou... Né? O importante é você gostar. E se você não treinar, você não vai saber se você consegue ou não. A arte é tudo que eu quiser. Então, já que a arte é tudo que eu quiser, eu vou arriscar. Vou fazendo devagarzinho, até sair do jeito que eu quero. Com a pontinha do pincel. Se você tem dificuldade, trabalha com pincel mais fino, então. Né? Vai mudando de pincel até você conseguir um efeito que você goste mais, tá bom? Aí, nossa rosa já deu uma cor diferente, né? E a gente vai trabalhando no botãozinho. Pra dar uma tonalidade que a gente gosta.
pouquinho mais escurinho. Dá pra mesclar mesmo, que o botão ainda tá abrindo. E aí, pessoal, o que vocês acham? Aqui tem um caulezinho, vamos ver se eu consigo. Ficou muito escuro esse marrom. Mas aí a gente vem com um pouquinho de amarelo. Vamos tentar clarear um pouquinho. Se não der, a gente põe um pouquinho de branco, até ficar na tonalidade que a gente quer. Dá pra clarear o marrom. Agora sim. Agora vem com o marronzinho de novo aqui, pra dar uma tonalidade. E aí a gente vai obtendo as cores que a gente quer. Então agora a gente vai contornar essas folhas para elas darem um efeito melhor, né? É um contornar que não é contornar, na verdade é um sombrear, né? Então vamos lá. Contornar. Vamos deixar bonitinho. Não desistam na primeira. A prática vem no exercício, tá? Então, na primeira, não desista. Ah, porque é difícil? Não. Tudo é treino. Não quer treinar no pano para não gastar? Treina no papel. Depois vai pro pano. Ah, porque senão vou gastar muito. Você já tem as tintas, vai treinando no papel. Vai fazendo cartãozinho pro pessoal, cartãozinho de Natal. E aí depois você vai pro pano. Tudo é treino. Vocês já viram bordado no papel? Cartão com bordado no papel? Então, a gente vai fazer também. Então, para você ver que não é só no tecido que a gente vai bordar. A gente vai bordar no papel também, então a gente pode pintar no papel também. Até a gente pegar o jeitinho, né? Fazer do jeitinho que a gente achar que fica legal. Tá bom? Só não podem desistir. Desistir tá na regra do não, tá? Regra do não é desistir. Jamais eu vou desistir. Vamos continuar, até chegar no ponto que a gente gosta muito. E aí, vocês estão gostando? Tá dando pra ver a rosa com perfeição? Né? Então a gente vai continuando. O pincel fino que eu tenho, o pincel 0, eles estão com as pontas muito abertas, né? Porque não guardei do jeito certo. Mas esse pincel aqui, que até comprei na Daiso, né? Ele tá com a pontinha que dá pra trabalhar um pouquinho. Então vamos lá. Reforçar o branco para dar um destaque. Né? Dar um destaque aqui no branco. Como eu falei, a gente vai tentar usar os materiais que a gente tem em casa. Porque arte é tudo que eu quiser, vou usar o que eu tenho. Ah, não tenho nenhum pincel fino, então vamos com palito de dente. Vamos tentar. Se a gente não tentar, a gente não vai saber se vai dar certo ou não. Então vamos tentar.
E aí, o que vocês acham? Estão gostando? Tá muito difícil? Acho que vocês estão escutando, é um barulhinho da máquina de lavar roupa, né? É, porque o tempo não para, né? A gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Põe uma roupinha para bater, aí vem pintar, conversar com vocês, lembrar vocês de curtirem o vídeo, comentar. Quando vocês comentam, o YouTube entende que vocês estão assistindo, que vocês estão gostando ou não estão gostando, e aí eles começam a divulgar mais o meu canal. Então, comenta, nem que seja não gostei, gostei, né? Fala da onde você está, qual a sua experiência com pintura, né? Mas vamos divulgar mais, conversar mais. Eu vejo que tem muitas visualizações, mas o pessoal não curte. Então, deixa uma curtida aí para me ajudar. E se você é novo no canal, que ainda não conhece o canal, se inscreve aí. Se inscreve, vamos ficar junto fazendo arte. Arte de comer, arte de pintar, né? Vamos fazer arte juntos? Eu fico quietinha, fica um silêncio, né? Queria que você estivesse aqui do meu lado falando no meu ouvido. Que assim eu posso saber tudo o que vocês estão pensando. Se vocês fizerem pergunta, quem sabe no próximo eu vou fazendo e vou respondendo as perguntas de vocês, né? Ficou muito escuro, não gostei. Muito claro. Vou escurecer um pouquinho de tinta, só um pouquinho. É isso, ó. Que legal, né? E agora vamos lá pros botões de novo. Ó, vocês vêem? Só tô pegando a pontinha de tinta, né? Só mesmo para dar uma luminosidade aqui. Um pouquinho. E aí ficou muito? A gente vem de novo com o pincel e passa uma tonalidade que clareia, sem deixar muita marca, né? E aí? O que vocês acham? Estamos terminando. Vamos terminar. Vai ficar bem legal. Com o sépia ou com terra queimada, aí você pode dar uns contorninhos em alguns lugares que você achar que precisa ficar um pouquinho mais escuro. Meu terra queimada tá bem seco. Joguei um pouquinho de água aqui, mas vamos usar ele assim mesmo. Como eu disse, a gente vai usar o que a gente tem, né? Só pra fazer um contorninho, algo bem discreto, para não ficar
como um contorno, mas só pra ficar como uma luminosidade. Pronto, nossa rosa praticamente está pronta. E aí, o que vocês acharam? Gostaram da aula? Da aula não, né? Gostaram de fazer arte junto comigo? De usar o material que tem, sem ficar gastando? Criando algo diferente, aproveitando que tá ali parado, né? Porque as tintas estavam paradas, pode ver que tem tinta que tá bem seca. E o tecido também já tava aí, mas a gente colocou um barradinho, né? Naquele outro vídeo que vocês viram faz tempo que eu postei o vídeo colocando o barradinho. E nada se perde. A gente se dá uma segunda chance pro que tá aí perdido dentro de casa, parado. Que legal, né? Mas eu ainda não acabei. A rosa eu acabei. Vocês gostaram? A rosa tá pronta. Agora o que nós vamos fazer é um stencil, mas aí a gente continua. Escolhi esse stencil, que fala um versículo da Bíblia, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Coloquei fita aqui só para segurar que ele não vai ficar andando durante o percurso. Vamos ver direitinho. E aí a gente vai usar o pincel Pituá. Esse é o Pituá 803-4, né? Vou dar uma umedecida nele. Como o barradinho aqui é amarelinho, então eu vou escrever as letras de amarelinho também. Então, se umedece um pouquinho, vem aqui, pega a tinta, limpa o pincel, deixa o pincel bem limpinho mesmo, que acho que ele ficou um pouco molhado, não pode para não escorrer, né? Tá na hora de eu trocar o plastiquinho aqui. E aí a gente vai só circular. Para marcar as letras. Secou, vai mais um pouquinho. Vamos lá. Na verdade, eu não sou muito chegada em amarelo para eu usar, né? Mas aqui eu achei que esse amarelinho tava tão bonitinho para fazer o barrado. E aí, pensando em combinar, fui pro amarelo. Mas tomara que fique bom, né? Pronto. Agora, como ele tem, no barradinho, tem um vermelhinho, assim, meio rosinha, meio esverdeado. Eu vou dar só umas manchinhas. Se não ficar bom, é arte, é tudo que eu quiser. Então, a gente tem que tentar pra saber se vai dar certo do jeito que a gente pensa ou não, né? Só relar um pouquinho. Pincel, só vou passar em alguns pontinhos. Ó, aqui no Salmos 23, 1.
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vou passar um pouquinho em cima das letras. Vai ficar um mescladinho. Bem pouquinho para não manchar. Só para dar um efeito. Mas vocês não são obrigados a fazer desse jeito, tá? Sou eu que quero fazer assim. Duas cores para combinar com o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tomara que tenha ficado bom. E agora vamos puxar a fita. Ficou bem suave, com duas tonalidades. Vou mostrar para vocês como ficou a nossa obra de arte. E aí, pessoal? Vocês gostaram? Vamos fazer arte junto? Então, vamos lá. Curte aí o vídeo, comenta, né? E vamos embora fazer arte junto. Se você não é inscrito, seja bem-vindo. Se inscreva no nosso canal também, né? E você que já é inscrito, continue aí, compartilha, comenta. Vamos fazer arte? Um beijo para vocês, meus amores.